Boa noite a você, meu querido eleitor. Mais uma vez estamos aí juntos para bater aquele papo de política gostoso. E como você pode perceber, está aqui já conosco no estúdio do Papo de Política o Hélito Costa, pré-candidato a vereador da nossa cidade. Mas antes de nós batermos aquele papo gostoso, nós vamos juntos conhecer os melhores lugares que você tem, assim, para você realizar a sua consumação. Então, nada mais, nada menos de começar a falar das drogarias Mega Barato. Drogarias Mega Barato, em que você encontra todos os tipos de medicamento, perfumaria, higiene pessoal, para a mulherada aí que gosta de andar com a sua pele em dia, toda estética, né, em questão de esmalteria. Temos todo o aparato lá para você cuidar da sua vida estética. Toda a linha também de shampoo e condicionador para você cuidar e ficar toda pronta em questão da sua beleza, né? Então, é só na Drogarias Mega Barato. E aqui, em destaque, eu vou descrever 3 produtos para você. Pelo primeiro, aparelho de medir pressão automático digital para braço G-Tech de R$ 149,90 por R$ 119,90. Kit Pantene shampoo e condicionador de R$ 29,99 por R$ 24,99. Lenço umedecido Natural Baby com 100 unidades de R$ 11,99 por R$ 8,99. Também com toda a sua parte da farmácia separada só com o setor infantil para você cuidar do seu bebê. Com toda a linha de chupetas e mamadeiras MAN e Philips. Então, você, mamãe, que está realizando o seu pré-natal, né? Então, o seu local é na Drogarias Mega Barato, tá? Mamadeira, chupeta, fraldas, né? E entre outros produtos dermatológicos, você só vai encontrar nas Drogarias Mega Barato e com aquele preço, tá? Com suas 3 lojas situadas na Avenida Porto Alegre, no bairro Cidade Nova, com o telefone 3823-6271, na Avenida Cardoso Moreira, no centro, em frente à delegacia, com o telefone 3824-4988, e na Avenida Cardoso Moreira, também no centro, na esquina com a Rua Cis Ribeiro, 3824-1000. Lembrando que todos esses 3 telefones são WhatsApp. Então, você manda um WhatsApp lá e daqui a pouquinho o motoboy já está encostando na porta da sua casa e assim com agilidade, rapidez e também economia para o seu bolso. Então, Drogarias Mega Barato, aqui é barato de verdade. E também, lembrando você que sempre gosta, né, de queimar aquela carninha final de semana, né, curtir assim com os amigos, com a família, eu estou falando nada mais, nada menos do que do Top das Carnes. Top das Carnes tem os seus variados cortes e lá no Top das Carnes você vai encontrar kit churrasco, bife de ancho, picanha, pontinha da costela, linguiça de pernil, picanha suína e muito mais. Com os seus telefones de delivery 99804-2180 e 99973-7837. É só você pegar e mandar um WhatsApp lá, agendar ou até mesmo ir no local. Eles têm loja física que fica na Vinhosa. Então, você pode ir lá no Top das Carnes e você terá um aparato de cortes lá para você aproveitar o seu final de semana com a família, amigos e para realizar aquele churrasquinho gostoso. A joia é Top das Carnes, a casa de carnes mais top da cidade. Lembrando que o Top das Carnes também está patrocinando um sorteio que está no feed do Instagram, né? Então, vai lá participar. Dia 30 é o nosso sorteio e você terá a oportunidade assim, de chamar seus amigos e falar: ganhei um sorteio lá do Papo de Política, junto com o Top das Carnes, vem que vamos aproveitar. Então, 0800, quem sabe, né? Vai lá participar. E para nós finalizarmos essa parte de parceiros, eu queria falar nada mais, nada menos do Brasa Steak Grill. Com um novo conceito de almoço com churrasco na cidade, o Brasa vem mostrando à cidade uma nova forma e melhor do churrasco em nossa região. Com seu prato principal, né, seu prato padrão de arroz, feijão tropeiro, salpicão e também com as carnes variadas de filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, que é a novidade da nossa cidade, linguiça de pernil, frango atropelado e também um delicioso pão de alho com queijo. Então, você não pode ficar fora dessa. Então, anota aí o telefone do Brasa Delivery e assim você terá a oportunidade
de mandar mensagem no Brasa lá e pedir a sua quentinha de churrasco com o telefone 99770-2929. Mais uma vez, 99770-2929. Brasa Steak Grill. É impossível você pedir uma vez só. E aí, Ué, tá animado? Animadíssimo. Nós já vamos começar a nossa entrevista com o pré-candidato Wellington, mas eu também queria aproveitar esse momento em que nós estamos aqui ao vivo no nosso programa e mandar um beijo, um abraço todo especial para o meu pinguinho de gente, para Helena. Helena hoje faz 10 anos, né? E o pai aqui todo orgulhoso pela menina pela qual ela tem se apresentado, tem crescido de uma forma que encanta cada dia mais esse pai bobão. Então, minha filha, eu sei que você está assistindo e o pai vai mandar uma oração para você nessa noite, que vai dizer o seguinte, uma oração que em forma de poema. Pedir ao Pai para que guiasse seus passos, que iluminasse a sua mente, uma bênção especial de sua graça. Pedir aos anjos para que ficarem a todo tempo com você, vigiar e proteger. Em tudo o que você fizer, quando eu orei ao Pai para que lhe enviasse as asas dos anjos, em toque de amor e de bondade. Pedi para que sussurrassem em seus ouvidos paz, alegria, canções de amor e felicidade, em delicada sinfonia angelical, abalando seu sono. Mas ainda fiz apenas mais um pedido, que o Pai permitisse que os anjos que te protejam lhe proporcionem serenidade. Assim, quando você sentir uma leve brisa tocando o seu rosto, não se assuste, pois são os seus anjos enviados de Deus que pedi que viessem assim te proteger. Então, minha filha, o pai queria dizer que o pai te ama muito, tá bom? Aproveite seu dia, aproveite a noite, já está acabando, né? Que Deus continue a te abençoar, que você continue sendo essa filha maravilhosa e que você é, tá bom? E o pai tem muito orgulho de você e dizer que o pai está aqui sempre para tudo. Sempre que você precisar, o seu herói vai continuar do seu lado sempre. Tá bom, minha filha? Que Deus te abençoe e que o pai te ama muito. Tá joia? Esse é um recado para o meu pinguinho de gente, a pequena Helena. Seguindo então, pessoal, nós vamos agora falar sobre a lei que nos ampara mediante ao que o TSE tem assim proporcionado por esses dias e permitido também. Então, como todos já sabem, nós estamos em pré-candidatura e ninguém nesse período pode se autodenominar candidato. Então, vamos à leitura da Lei 9.504/1997. Todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm mais de 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que desejam pleitear, podem se candidatar em uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras previstas nessa lei. E agora nós vamos ler o que é permitido nessa lei. Antes do período oficial do programa eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e ao meio ambiente. Também não é considerado campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis das redes sociais. E agora nós vamos dizer o que é proibido mediante a essa lei. É proibido, por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer pedido de voto de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos e candidatas também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dela. Então, às vezes, as pessoas podem perguntar, mas toda vez lê a lei? Sim, para que todos entendam que esse programa está debaixo da lei, respeitando assim a lei prevista pelo TSE. Ninguém vai chamar algum pré-candidato a vereador ou a prefeito aqui
e para infringir alguma lei, ou até mesmo colocando a pré-candidatura desse candidato em risco. Nós não vamos fazer isso. Por isso, a leitura é assim da lei. E antes da gente bater aquele papo de política gostoso, a gente não pode deixar de tomar aquele cafezinho na mesa do brasileiro que somos. Então eu vou servir o meu amigo Wellington aqui e vou colocar um pouquinho para mim também, porque eu também não sou de ferro. O Adler só está olhando por enquanto, mas daqui a pouco ele vai beber também. Essa caneca aqui é gulosa, tá? É, tô vendo isso aqui. E assim nós vamos seguir. O Wellington Costa é o nome do nosso pré-candidato. Ele hoje atua na área como médico veterinário. Ele nasceu na cidade de Itaperuna. Hoje, atualmente, ele reside em Retiro do Muriaé. Tem 30 anos, solteiro e, como eu disse, a formação acadêmica dele é médico veterinário e técnico ambiental. Wellington, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Papo de Política e fique à vontade já para dizer quem é o Wellington Costa. Boa noite, Douglas. Boa noite a todas as pessoas que estão aí nos assistindo. É um prazer imenso. Quero de antemão agradecer pela oportunidade também e pelo convite que me fora lançado também para estar aqui participando, né, desse podcast que tem aí abrilhantado a nossa cidade, tem trazido várias lideranças, né, para representar o nosso município, vários pré-candidatos que estão aí se dando, né, como pessoa pública, se doando como pessoa pública para prestar, né, um serviço à nossa sociedade, à nossa comunidade itaperunense. Então, meu nome é Wellington Costa, né, mais conhecido como Tio Vete, popularmente conhecido como Tio Vete, né, tenho 30 anos, sou filho de Dona Maria, seu Sebastião, que são filhos, né, de Retiro, filhos de Itaperuna, nascidos na Fazenda Boa União, e são pessoas na qual eu tenho muito orgulho. Tem uma irmã Miriam também, que é fisioterapeuta. São pessoas assim nas quais eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte da família, orgulho de ser o que eu sou, né? Se hoje eu sou médico veterinário, se hoje eu sou técnico ambiental, se hoje eu sou amigo, se eu sou filho, é porque hoje eu tenho essa gratidão. Então, meu muito obrigado pelo convite e vamos aí seguindo, né? Perfeito. Então, o Wellington é cria de Retiro. Cria de Retiro. Isso é muito bom, isso é muito bom. Nunca tinha trago um retirense aí, até me corrigiu aí. E, então, para nós é um prazer muito grande, fique bem à vontade, tá, Wellington? É só mesmo um papo de política mesmo, e no final você vai ter gostado bastante. Wellington, vamos lá. Seguindo então o roteiro do nosso programa, como foi o seu primeiro contato com a política? Eu abrilhantei e olhei assim, o que é política? É isso aqui. Como foi o seu primeiro contato? Então, Douglas, na verdade, eu venho vivendo essa questão de contato com o público há muitos anos, desde os 17, quando eu comecei a participar, né, de movimentos religiosos na comunidade em Retiro, no qual eu passei um período como catequista, sempre muito bem relacionado, né, com a comunidade, sempre tendo uma relação muito boa com os jovens, os idosos, que são pessoas hoje que eu tenho uma proximidade, um carinho muito grande, né? E a partir daí me tornei vice-coordenador de um dos grupos de orações que tinham lá em Retiro. E na verdade, essa proximidade já existia. E foi passando um tempo, trabalhando como funcionário público também, né? Por indicação de um amigo. Eu comecei a ver que muitas das vezes a gente consegue ajudar muito estando, né, envolvido nesse meio público, só que até então eu estava acostumado a ajudar, né, a participar da vida das pessoas em projetos sociais, né? Nós tínhamos um projeto que nós fazíamos visita ao asilo, era um dos projetos que nós tínhamos também no período no qual eu estava como coordenador do grupo de oração lá, o Resgate em Cristo em Retiro. Isso, na verdade, esse desejo de estar próximo das pessoas, isso sempre me foi muito intenso. Muito intenso, na verdade. É muito simples, na verdade, ser humano. Sim. Então, foi um dos pontos que me fizeram, né, e que me cativaram. Foram feitos vários convites, né, lá atrás, mas eu não me sentia assim maduro o suficiente. Eu não me imaginava vivendo essa política partidária, né? Porque uma coisa é você viver uma política social,
mas quando a gente fala em política partidária, quando as pessoas ouvem falar em política partidária, aquilo já causa para a gente um receio, né? Às vezes acaba perdendo amizades, né, convívios, por conta de estar se inserindo nesse meio. Mas me foi lançado um convite, mais ou menos aí, o último convite que me foi feito deve ter por volta de uns 8 meses mais ou menos, né, a proposta de que se um possível candidato não fosse disputar as eleições, a reeleição à vereança, que surgiria essa possibilidade de estar apoiando, né, lançando o nome do Wellington na comunidade para ver qual seria a aceitação. E daí adiante nós resolvemos seguir, né? Ele resolveu seguir a caminhada dele para a reeleição e, através de contato, de uma boa conversa com os amigos, eu optei, sim, assim, em comum acordo com o grupo que me acompanhava e me orientava, seguir, né, essa caminhada. Isso é muito importante, porque automaticamente quando você decidiu e as pessoas também lançaram o seu nome e abraçaram isso, né, a gente vê normalmente como a gente é muito querido, normalmente no local onde que a gente é inserido. Muito bacana, Wellington. Então, assim, como você disse que o seu primeiro contato foi dessa forma, a segunda pergunta você já respondeu também, que foi como foi a sua entrada na política. Então, automaticamente você também já respondeu que foi através de um convite, né, de um vereador em exercício. Seguindo, então, uma pergunta que às vezes as pessoas não entendem, mas eu acredito que você vai entender. Você já ganhou alguma eleição, mas aí você já falou também sobre o diretório da Igreja Católica, né? Como aí você explicou. Já estive à frente, né? Já estive assim, como não é liderança, na verdade eu acho que esse termo liderança não é um termo muito bom, mas estive como colaborador, né? Entendi. Eu acho que seria o termo mais correto para a gente estar utilizando. Já assumi, né, algumas coordenações, melhor dizendo. Então, assim, não relacionada à política partidária, né? Mas à política social. Não, perfeito, perfeito. É muito válido a gente falar sobre política dessa forma, porque às vezes quando a gente fala de política, a pessoa fala, não quer saber de política. Não quero nem ouvir falar. Mas a política hoje está entranhada em muita coisa. Né? Na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, nas escolas, no trabalho. No trabalho, entre outras coisas, também faz parte da política, né? Seguindo, então, o que o Wellington pensa sobre o governo que está em exercício? Sempre nós vamos falar no momento a nível municipal. Municipal. Exatamente. O que você pensa do governo em exercício, Wellington? Então, Douglas, a gente não precisa falar muito, né? Às vezes as pessoas costumam dizer assim, mas às vezes você vai cuspir num prato que você comeu. Na verdade, quando a gente trabalha, né, numa instituição pública, né, na prefeitura, assim sendo, não sendo concursado, ou é indicação, ou é processo seletivo, eu fui inserido lá por indicação, sou grato, né, a um amigo ali que me fez essa indicação, mas eu acho que, assim, para a gente conseguir estar ali um tempo, você tem que se doar, né, para que as coisas ali aconteçam, e, ao mesmo tempo, a gente vem vendo, no decorrer desses últimos 8 anos, né, na verdade, que a política ela tem se tornado algo que tem afastado muitas pessoas, né, dessa questão política, social e partidária. Porque hoje o que mais se vê é o enriquecimento. Né? Você não vê mais falar, porque às vezes a gente entra falando, tem uma amiga minha que fala assim, vai entrar um homem e vai sair um vagabundo, brinca comigo assim, né? Porque a gente vê que as pessoas não têm mais aquele olhar, né, para o social. A pessoa não tem um olhar, né, para a sociedade no geral. Então, assim, o que se vê hoje na política em Itaperuna é um enriquecimento das pessoas, né? O descaso, muitas das vezes, a gente entende que pode ser que talvez no futuro o pré-candidato João, o Fernando, o Lucas estejam ali, mas a gente sabe que a gente deve assumir um compromisso com a sociedade. Sim. Então, eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu estive, né, como colaborador, nós passamos por um período muito ruim, né, trabalhamos 4 meses, quase 5, sem pagamento. Então, hoje, quando a gente pensa, hoje o Wellington, que é pré-candidato a vereador,
ele consegue manter uma certa qualidade de vida, porque hoje ele é solteiro, ele vive com os pais. Mas eu presenciei vários amigos, estando ali trabalhando, que largaram as casas de aluguel, né, porque não tinha como pagar. E, na maioria das vezes, mães que estavam ali trabalhando, mães solteiras, ou as avós que estavam ali trabalhando, que cuidavam dos netos, e que, às vezes, o marido não trabalhava, que dependiam dessa renda, e que, muitas das vezes, passaram por momentos de ar puro. E a política, ela vem de um sistema que as pessoas não conseguem entender que ela é continuada. Né? Quando a gente pega um sistema político, né, na questão de uma vereança ou na gestão até mesmo de um prefeito, ela é continuada. Então, a gente sabe que hoje o atual gestor, a gente vive uma realidade, né, na gestão atual que não é boa, né? A gente, não na pessoa do gestor, mas as condições na qual vem sendo tocada, né, a prefeitura. A gente vê o cabide de emprego sendo aí instalado, né? A gente vê várias secretarias, né, superlotadas. Não que o outro fez ou vai fazer, ou que o outro não vai fazer, mas isso acaba prejudicando, na verdade, a sociedade, a população. E quando a gente pensa na questão governamental, a gente pensa muito também na questão de saúde. Sim. Né? É um direito do povo. E hoje a gente vê uma realidade que as pessoas clamam e não conseguem ser atendidas. Né? Não porque os profissionais não estão qualificados, mas é porque não se tem condições, até mesmo financeiras, para custear a realidade do povo. Então, a gente precisa enfatizar o que é realidade essencial. A gente não se encontra numa boa situação. Infelizmente, esse tipo de coisa veio se acarretando alguns meses, e eu sempre falo aqui com todos que vêm aqui, Wélio, que eu não sou posição, mas também não sou oposição. Eu vou pelo lado correto. Correto. E a gente sabe muito bem que, de uns anos para cá, o governo já vem deixando alguns furos financeiros mediante, falando diretamente aos seus servidores. Se hoje os servidores estão com o salário em dia, é porque é ano político. É isso aí. E a gente sabe disso. Porque veio de uma onda aí de um ano e pouco atrás, que realmente ficava 3 a 4 meses sem salário nenhum. E nós sabemos disso. Não adianta, porque eu vou tentar maquiar daqui, vou tentar... Eu ouvi falar que o governo ia começar a pagar o 13º agora, ou já estaria uma parte na conta. É um ano de mágica, né? Eu costumo dizer que é o ano que as coisas começam a acontecer, e muitas das vezes, quando a gente se dá a esse lado político de vir como um pré-candidato a prefeito ou a vereador, se a gente não estiver em comum acordo ou caminhando ao lado da situação ou em direção à situação, a gente acaba fazendo política suja. Sim. Né? Então, isso é muito complicado porque, por exemplo, quem é o Douglas? Quem é o Wellington Tilvete? São pessoas que hoje têm se doado para tentar trabalhar da melhor forma. Sim. Né? E sempre assim também, Wellington, eu sempre digo aqui no programa que é um abrir de olhos, porque assim, as pessoas têm todo um voto. E esse voto tem que ser direcionado à confiança. Então, é um voto de confiança. Para que, assim, verifique o que o governo fez. Né? Então, tipo assim, eu acho que o pessoal tomou um pouco de cisma em relação à política, porque é sempre a mesma coisa. Política feita no ano político. No ano político. E os outros 3 anos, esquecidos. Os outros 3 anos, nada funciona. Nada funciona. Justamente. Entende? E ainda, nós temos uma dificuldade grande ainda, porque eu vejo amigos postando, né? E o papo de política vem crescendo nas suas redes sociais, e pessoas lá, e eu fico vendo alguns vídeos e tal, mesmo em ano político, pessoas indo à Casa Laranja, tentando uma autorização de um exame ou de uma simples consulta, e não consegue. Não consegue. É justamente hoje. A política hoje ela se dá em virtude à questão de saúde. Porque a gente só sabe o tanto que a gente precisa.
o tanto que a gente depende quando a gente está numa situação, né, de enfermidade, numa situação em que você precisa de algo que deveria ser dado o tempo todo ali, mas hoje, e a gente vê que é uma realidade hoje, principalmente nesse período eleitoral, pré-eleitoral, né, a base de troca. Sim. Hoje, por exemplo, a gente ouve muitos rumores, né, a gente vê acontecendo, vou marcar para você uma ficha. Você tem certeza que esse paciente é um possível eleitor? E assim, não é coisa de papo de oposição ou situação, não. É papo de realidade. Às vezes, quantas pessoas ficam aguardando hoje por uma vaga, às vezes esperando, por exemplo, a transferência de um paciente, e você precisa de ter um QI. Você precisa ter alguém que é chefe, que é amigo do prefeito, do deputado, e não deveria ser dessa forma. E o que nos entristece, né, nos nossos dias atuais é saber que Itaperuna foi um polo, assim, uma potência na região em questão de saúde. E é o que muitas das vezes nos entristece. As pessoas têm costume de dizer, eu via muito isso no tempo que eu estava como prestador na UPA de Itaperuna, as pessoas falam assim, mas o povo está muito mal acostumado. Na verdade, o povo não está muito mal acostumado. Nós estávamos acostumados com a saúde de qualidade. Exatamente. Nós estávamos... Eu lembro que teve um período, eu não sei se foi na última gestão do governo do Alfredo, em que eu tinha um tio que ele precisou de colocar acho que é cateter que fala, que ele fazia hemodiálise. A gente não tinha dificuldade que a gente tem hoje. A gente chegava no gestor, demonstrava ali, explicava para ele a situação, ele acompanhava. Não, vamos ajudar. E hoje, para você ter acesso a essas pessoas é muito difícil. Para você conseguir hoje um exame de imagem, ou você tem que pagar particular, ou você não consegue marcar. Infelizmente, Wellington, acabou de uma certa forma. Eu tenho alguns grupos ali, né, de política do WhatsApp, a ponto de ver uma pessoa que saiu de Itaperuna para fazer um simples exame de sangue no Hospital São Paulo, em Bom Jesus. Em Bom Jesus. E hoje a gente... por que às vezes a gente não consegue nem conversar sobre essa questão? Às vezes as pessoas falam assim, tem que sair daqui para ir a Bom Jesus. Se aqui estivesse funcionando... Sem problemas. Sem problemas. Mas graças a Deus que hoje ainda nós temos, né, as pessoas ainda têm esse acesso a Bom Jesus. Ainda tem. Porque se precisasse... Hoje eu falo porque a gente tem vários amigos, vários conhecidos que precisam, às vezes até de exame para fechar um diagnóstico, né, de uma patologia aí mais elevada, e estão aí aguardando 3, 4 meses. Né? Tem um conhecido meu que ele está aguardando para fazer uma cirurgia de próstata há mais ou menos 5 meses, porque ele não conseguiu terminar os exames dele de imagem. E aí? Né? Será que se fosse... Eu até na última bate-papo que nós tivemos, eu falei o seguinte, por que a gente não encontra o prefeito fazendo uso da unidade de pronto atendimento? Por que você não encontra o deputado sendo atendido no PU? Por que você não encontra o filho, os pais, né, dessas lideranças sendo atendidas nos PSFs? Não que os profissionais são ruins, né? Porque a gente via muito acontecer isso na UPA, na época em que eu estava lá. Às vezes os pais não queriam levar na UPA, mas quando chegaram na Unimed, eram os mesmos médicos que trabalhavam na UPA. Então, assim, nós temos hoje em Itaperuna bons profissionais, né, bons técnicos, bons médicos, mas a gente precisa de um aporte de aparelhos. A gente precisa de algo que seja realmente funcional, porque de nada adianta. Você pega, por exemplo, atende um paciente no PU, mas no PU não faz um exame, um hemograma básico. Aí você faz esse translado com esses exames para a UPA, para que esses exames sejam realizados e façam esse feedback ali. Então, assim, olha o tempo que a gente perde. Né? E muitas das vezes a gente não consegue fazer ali. Hoje, o que acontece demais, você vai fazer, por exemplo, um pré-operatório, né, aquele risco cirúrgico, às vezes eles querem dosar querem fazer várias dosagens daquele exame. Só que, por exemplo, você consegue 2 pelo SUS, o restante você tem que pagar pela particular. Né? E que não deveria ser assim. Um exame básico, né? Um básico.
e a gente não tem. Infelizmente. Wellington, seguindo aqui, vamos passar para uma parte do programa, que é a segunda parte dele, em que eu digo que é uma ponte entre você, pré-candidato, e o eleitor. O programa assim, se torna uma ponte, que é aquela caixinha de perguntas que nós abrimos assim no Instagram. Então, houve algumas perguntas para você aqui, e a primeira delas é: Retiro tem muitos pré-candidatos para um distrito. Qual é o seu diferencial? Então, hoje eu tenho dito, né, que Retiro hoje vai ter uma política bastante atípica. Sim. Né? Porque o que se vê comumente é a oposição ou a situação lançando vários candidatos para que eles ali façam um somatório de 10, 20, 30 votos, 50 votos, mas esses votos, consequentemente, ele agrega para o nominato do prefeito. Hoje, diferente do que se viu no último pleito, é que tem-se mais pessoas de Retiro com vontade, né? E, como é que se diz? Com potencial para ir até o final, né? Com vantagem e com condições de serem eleitas. Sim. Sabendo que hoje não se elege mais um candidato somente com a votação de Retiro. Embora hoje, imagino que nessa próxima eleição nós vamos ter aí em torno de 3 mil eleitores ativos. Mas a gente não tem um quantitativo de pessoas que vão eleger um candidato somente dentro de Retiro. A gente viu isso na última eleição. Então, assim, são pessoas que vão conseguir reduzir essa migração de eleitores de voto de Retiro para outros distritos. Entendi. Perfeitamente. Quem você irá apoiar como pré-candidato a prefeito? Isso, na verdade, é algo bem visível, né? Essa minha boa relação com o Nel. A gente tem trabalhado uma relação de sinceridade desde o princípio. O que mais me deixa tranquilo nessa caminhada é que nesses últimos 4, 5 meses em que a gente definiu que iria caminhar juntos, nada mudou. Né? A gente vem naquela ansiedade de política social, beleza, mas política partidária? Como é que o Wellington, que era catequista, que virou coordenador, que trabalhava na UPRA, que virou universitário, que se formou, vai se doar para essa caminhada política? Então, ele tem sido muito claro, né, com as ideias que nos foram lançadas no início e tem conseguido honrar, né, os compromissos, os comprometimentos no qual nós tivemos lá no início da nossa conversa. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho, não por politicagem, né? Na verdade, a gente tem que entender, por exemplo, o que é política e o que é pessoa. Né? A pessoa do Nel é maravilhosa, a gente tem uma relação muito boa e a gente não tem histórico ruim dele na política nesses 24 anos dele como pessoa pública. Entendi. E eu tenho estado assim, muito feliz, né? Tem sido um facilitador, né? Um divisor de água para que nós consigamos levar essa caminhada aí até o fim. Perfeitamente. Essa pergunta é uma pergunta meio que eu sempre digo que ela é uma pergunta muito indiscreta para que seja feita ao ar, porque assim, cada um tem um pensamento. Mas como é uma pergunta para você que é pré-candidato, você fique bem à vontade. Você é de direita ou você é de esquerda? Na verdade, a gente ouve-se muito, né, no interior falar-se de direita e esquerda. Ah, mas Wellington, você está com um pré-candidato que apoia X. Ah, mas você está do lado Y. Eu acho que a gente tem que direcionar o nosso foco para a realidade da nossa comunidade. Perfeito. Não tem essa de direita e esquerda. A gente está aqui, né, para lançar e atender a necessidade do povo, né? Porque tudo aquilo que é muito extrema acaba não sendo bom para alguém. É verdade. Então a gente precisa direcionar o nosso foco, saber que as coisas precisam funcionar, né? Sem militarismo, sem briga, respeitando o direito de todas as pessoas. Eu acho que esse é o foco. É o ponto-chave, né? É o ponto-chave, né? Perfeitamente. Wellington, seguindo aqui com as perguntas, o município deve ter responsabilidade na segurança pública? Com certeza, né? Não adianta, às vezes, a gente querer desmunicipalizar
aquilo que é dever, né, do município, embora a gente saiba que a segurança tem uma relação, né, com os órgãos estaduais, né, federais, mas sim, o município ele precisa tomar posse daquilo que é realmente responsabilidade dele. Né? Não adianta a gente querer tirar essa responsabilidade do município. A gente sabe que a política pública ela é num contexto geral, mas a gente precisa participar daquilo que é realidade dentro da nossa sociedade local. Perfeitamente. Quais os motivos te levaram a caminhar com o grupo do pré-candidato Nel? Basicamente, o histórico de vida, né? É uma pessoa que está, né, diariamente ao lado do povo, é uma pessoa que fala, que para. Eu, na verdade, quando eu encontrei com o pré-candidato pela primeira vez, ele parecia ser uma pessoa muito próxima a mim. Né? É uma identificação que eu tenho também com as pessoas, assim, quando você bate o olho, você vê que o carisma, né? Você não vê uma distância da pessoa do Nel por ser pré-candidato a prefeito, por ser há 24 anos uma pessoa pública. Né? Ele é uma pessoa simples, é uma pessoa que toma café no seu copo, é uma pessoa que toma água no seu copo, é uma pessoa que come com colher de pau, ele come com cabo de metal, mas é algo que identifica com a gente, essa simplicidade, esse olho no olho com o povo. Perfeitamente. Como foi a sua trajetória até você se tornar médico veterinário? Então, Douglas, como eu disse, na verdade, eu sou oriundo de família humilde, né? Família pobre, mas de pessoas trabalhadoras. Meu avô materno, ele foi funcionário público por quase 40 anos, né? Ele ajudou várias pessoas públicas também, e a gente vem crescendo nessa mentalidade de querer sempre correr atrás do nosso. Eu sempre fui muito ousado, né, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Sou oriundo lá da escola do colégio Escola Córrego do Óleo, na Boa União, na propriedade do meu avô. Vim para Retiro, para o Joaquim Câmara, fiz o meu fundamental todo lá. O médio eu cursei no José Garcia, no qual eu tenho orgulho, né, de ser cria de Retiro mesmo, e ter vivido, né, toda essa fase. Ingressei assim que eu terminei o ensino médio, já ingressei no técnico, formei como técnico ambiental, no Colégio Checker Jorge, e logo que eu terminei, eu fiz 2 anos de engenharia mecânica, né, fui aluno do FIES, e aí eu comecei a ver que não era aquilo. Na verdade, estava muito em alta engenharia, na verdade, se eu não me engano, acho que 2013, mais ou menos nesse período, falava-se muito em dinheiro. Então, a gente que vem de uma realidade humilde, a gente quer ter uma qualidade boa de vida e proporcionar também aos nossos uma boa qualidade de vida. Só que eu vi que não era muito a minha realidade. Né? O Hélito gostava de ir para a roça aos finais de semana, o Hélito gostava de tirar leite com meu tio, ir para lá e corria, andar a cavalo. E eu comecei a identificar e ver que a veterinária era um viés, mas que financeiramente eu não tinha condição. Meu pai, por já estar trabalhando na Unig por algum tempo, eu tive a graça, né, de conseguir entrar, né, lá como bolsista. Não era no início bolsa de 100%, mas depois nós conseguimos uma bolsa de 100%, e eu me dei ali, me doei na correria. Nesse período eu fui convidado a estar trabalhando, que foi quando eu iniciei, né, na prefeitura de Itaperuna. Eu trabalhava plantão de 24 por 72, saía do plantão de 24, ia para casa, descansava. Quando nós fomos para o 4º período da faculdade, se não me engano, a distância do bloco A do bloco C, que era o bloco da veterinária, era muito longa, né? Tipo assim, para a gente fazer esse translado a pé. E o pessoal começou, não tem cantina, não tem isso, não tem aquilo. Embora eu não precisasse, mas eu sempre quis ter o meu, né? Eu sempre quis contar com o meu dinheiro. O pessoal falou assim, tinha que ter alguma coisa para a gente comer aqui. E aí eu comecei, no início nós começamos, manjo um pouquinho na cozinha, né? Quase um Masterchef. Comecei a fazer alguns salgados para levar, para vender na Unig. Conhecido na Unig como Hélito dos Salgados, todo mundo perguntar, vai saber quem foi, quem é. E ali as coisas foram caminhando, uma turma, outra turma, e aí eu comecei a levar um primo meu para poder vender o salgado no intervalo. Né? Aí as pessoas começaram a se identificar, muitas pessoas começaram assim, não, vou começar a comer o salgado desse cara para dar uma ajuda para ele.
Não que eu precisasse dessa ajuda para me bancar na faculdade, mas eu sempre fui uma pessoa muito ousada e sempre quis ter o meu, né? Embora os meus pais sempre proporcionaram tudo aquilo que nós queríamos, né? Dentro das possibilidades, mas eu sempre quis ter o meu. Então, assim, foi uma caminhada de ousadia, né? Eu digo assim, porque fazer com que trabalho, faculdade e todas as dificuldades ali, né, de trabalho, de ter que cumprir, dia de prova, trocar plantão, e essa rotina, assim, foi, como é que eu vou te dizer? Foi árduo. Foi dura, mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Isso é muito importante, muito né? importante. Até porque também, isso, se nós pararmos para pensar, é história para contar. Né? Assim, para as outras gerações que ainda estão por vir, querendo ou não, é algo que você viveu e que, de uma certa forma, pode também inspirar pessoas. Com certeza. Porque as pessoas hoje vivem num mundo que tudo impõe dificuldade. Porque dificuldade isso, dificuldade aquilo, mas, de fato, se quiser realizar, realiza. Né? Meu pai, eu me peguei algumas vezes discutindo, ele falava assim, mas graças a Deus que você conseguiu formar pela Unico. Eu falei, não, mas se eu não tivesse conseguido formar pela Unico, eu ia formar pelo FIES. Nós não tínhamos dinheiro, mas a gente tem que ter essa ousadia, a gente tem que ter o ponto de partida, né? Porque nada vem fácil, aquilo que vem fácil vai fácil. Entendi. Né? Wellington, você ficou quanto tempo na UPA? Eu trabalhei na UPA, se eu não me engano, acho que foi 6 anos e 8 meses. 6 anos e 8 meses. Você já viu, de alguma forma, alguns modos, né, desumanos de lidarem com algumas pessoas, cara? Douglas, na verdade, não desumano. Na verdade, quando a gente fala desumano, a gente acaba tendo que apontar alguém a algum fato. Sim. Né? Eu já vivenciei situações em que a própria instalação não tinha condição, né, de talvez absorver a realidade de um paciente ou outro. Mas, assim, um ato desumano, por exemplo, de um funcionário, isso aí eu nunca presenciei. Né? Mas, assim, às vezes, a própria instalação não acomodar determinada situação, porque a gente sabe que ali a gente tira porrada de bomba. Sim. Entendeu? Então, a gente recebia de tudo, a gente atendia de tudo, e muitas das vezes a gente não conseguia, até por conta do sistema, né? E voltando também, quando começou a ter essa necessidade da regulação, né? De não atender tal paciente que vinha de outra cidade, às vezes ele tinha que vir, mas voltar para a cidade a qual ele era oriundo. Então, a gente tinha essa dificuldade e, muitas das vezes, chegava, talvez, uma mãe em trabalho de parto, não que os médicos não atendiam ou não queriam atender, mas a gente sabia que a gente não estava preparado para essa situação. E aí, muitas das vezes, isso criava uma situação constrangedora e ruim. Eu estou perguntando porque, assim, como eu disse para você, eu participo de grupos de política aí a todo tempo, a todo momento, e circulam muitas fotos, muitas coisas. E eu sei que, tipo assim, já tem um tempo que você não está lá, mas que surgiram fotos, até mesmo, das situações precárias dos banheiros, entendeu? De falta de medicamento, entre outras coisas que ainda acontecem lá. Entendeu? Então, como você passou um período lá, você tem uma experiência para contar. Eu não poderia chegar para uma pessoa que talvez nunca passou por lá para dizer algo. Mas como você já teve a sua experiência, talvez você tenha uma propriedade melhor para falar sobre isso do que uma pessoa que nunca trabalhou lá. Eu já presenciei momentos em que muitas das medicações, nós tivemos falta assim, de medicações ali por algum período, só que, na verdade, passamos por um momento também, período de pandêmico, foi loucura, né? Então, assim, nós tivemos a escassez de muito medicamento, muitos medicamentos. Então, isso dificultou também, né, até mesmo o trabalho das pessoas. Um medicamento, talvez analgésico, um sedativo para induzir, né, uma intubação, né, uma sedação. Então, assim, nós tivemos momentos ruins, né, mas não se deu somente, né, a irresponsabilidade municipal. Né? A gente viveu, né, um momento ruim a nível nacional, a nível de país também. Perfeitamente.
Wellington, a última pergunta que fizeram aqui foi uma pergunta pela qual você já respondeu. Contando sobre a sua trajetória, né, como você se tornou médico veterinário, a última pergunta foi: quais foram as maiores dificuldades mediante a sua trajetória na faculdade? Então, acho que você já deu, foi bem explicado mediante isso aí. Isso. Bacana? Então, nós vamos agora para a terceira parte e última do programa, que nós denominamos aqui como bate-bola e jogo rápido. Então, você terá aproximadamente aí 1 minuto, mas nós estamos com um pouquinho de tempo ainda. Então, você fique bem à vontade para falar, para esclarecer, ou até mesmo dar a honra assim à pessoa, né? Que for seu pai, for sua mãe, que for alguém da família que te inspira, mas que você pode ficar muito bem à vontade também. Um homem que te inspira, mas aí lembrando que nós estamos falando fora da política. Fora da política. Fora da política. Um homem que me inspira... Pode ser mais de um, caso você queira também. Na verdade, eles vão falar assim, porque é puxar saco, né? Eu tenho um avô de coração que eu sou apaixonado nele, que é o senhor Adilson Zé Goulart da Boa União. Eu acho que se eu fosse neto de sangue, eu não parecia tanto, né? Ele é uma pessoa muito safa, ele é ousada, né? Então, assim, eu costumo dizer que o jovem ele tem que ser ousado. Sim. E o meu avô, mesmo não sendo jovem, ele continua sendo ousado. Ousado em tudo. Ele não tem limite para nada. Né? Essa semana, ele ainda fez uma peripécia lá, que ele não está podendo dirigir, que ele está com Parkinson, né? Aí combinou com um amigo de levar um porco até a certa altura da estrada para poder o cara pegar com ele. Minha irmã foi para fazer fisioterapia e falou assim: se eu te contar o que meu avô fez, eu falei: o quê? Pegou a caminhonete, uma Willys, que ele reforma essa caminhonete, deve ter uns 20 anos, colocou aquele porco lá. Quando chegou no local combinado, não estava, ele mesmo sem poder dirigir, pegou, meu filho, o asfalto fora, veio parar com o porco lá dentro de Retiro, amarrado na carroceria. Então, assim, ele vai além das nossas expectativas, né? Hoje ele está com Parkinson, ele está com 85 anos, mas ele, há 5, 6 anos atrás, nós imaginamos. Quando ele foi diagnosticado com Parkinson, nós imaginamos, vai ficar demente rápido, vai parar de andar rápido, mas ele não tem tempo ruim. Pelo contrário. Então, assim, ele me inspira 100%. Isso é muito bom. Ter uns exemplos assim na família, né? Um exemplo de vida. De vida. São coisas que você bate o olho e fala: não, se ele pode, eu também posso. Se ele pode, eu também posso. Teve uma vez que ele foi para agradar, ele gosta de fazer uma recepção, né? Uma amiga até... um amigo que era um médico que era muito amigo da família, o Dr. William. Ele foi um dia querer agradar a esposa do Dr. William. O Dr. William esteve lá na roça. Não, que eu vou pegar uma goiaba e tal. Subiu, escorregou lá de cima e caiu de cabeça dentro do açude. Meu Deus. Então, assim, ele é bem ousado. E isso, na verdade, inspira, na verdade, a gente que é jovem, né? Essa ousadia. O medo, mesmo sabendo que pode errar, a gente não se hesita em tentar. É verdade. Meu amigo, uma mulher que te inspira. Minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que eu sou grata todo dia. Eu bato muito cabeça, né? Porque filho, a gente vai chegando uma certa idade, os pais vão ficando mais maduros, a gente quer, né, proporcionar, às vezes, certas qualidades de vida ou certas situações que para eles não são comuns. Mas minha mãe é uma pessoa que tem um coração que eu não consigo entender a imensidão que tem, a bondade que tem aquele coração. Eu sou grato a ela porque eu consegui herdar. Eu acho que se a melhor herança que ela vai deixar para mim é essa bondade, essa pessoa humana, né? Ela é uma pessoa que se comove com tudo. Se precisou, ela está sempre ali. No que ela puder fazer, se ela ouvir falar que alguém precisa de algo, ela se comove com aquilo. E eu, assim, fico feliz, né? E sou grato a Deus todos os dias, né? Por ela ter a vitalidade. Ela é uma pessoa que tem uma certa audácia naquilo que ela faz. Ela não vê limite naquilo que ela se propõe a fazer, desde o lado financeiro, no profissional, né? É uma pessoa que ela sempre gostou de ter o dela, né? No trabalho, em casa, ela que direciona. Nós vamos comprar isso, ela a primeira a chegar com a grana. Nós vamos fazer isso, ela a primeira a desenrolar, né? Para que as coisas aconteçam. Então, isso, assim, é algo que me inspira. Porque, na verdade, a gente, nessa maturidade de 30 e qualquer coisa, quase 31 semana ainda,
a gente tem um pouco de ousadia, mas a gente tem também um pouco de medo. Sim. Né? E quando a gente se depara com pessoas que talvez não teve tanta oportunidade de estudar, talvez, de ter contato com pessoas de várias realidades, isso não falando pelo lado financeiro, mas a questão também de conhecimento, né? E ela não tem limite. Né? O que precisar, ela ali é pau para toda obra. Perfeito. Então, para você não tomar um puxão de orelha por parte dos dois, manda um abraço para os dois aí. Manda um abraço pro meu pai também, que é um cara, ele é bravo, né? Ele não tem muito meio termo, não. Ou vai ou não vai, né? Mas é uma pessoa que eu amo de paixão, é uma referência de liderança e de posicionamento. Eu, às vezes, não consigo ser tão incisivo. A minha irmã já é completamente diferente. Uhum. Se ela falar que o café é esse é o café. Meu pai, a mesma coisa. Eu fico, não, porque isso aqui foi que não ficou pronto ainda. A gente tenta, mas eles têm esse empoderamento das colocações. Então, manda um abraço para eles aí. Manda um abraço para minha irmã também, né? Brava demais, mas eu tenho um carinho imenso. Né? Gratidão por tê-los fazendo parte também da minha vida. Perfeitamente. E na política? Uma pessoa que te inspira, sendo homem ou mulher? Eu tenho uma conhecida que eu acho referência, né? É uma referência política, né? Que é a prefeita de Cardoso. Uhum. Ela é uma pessoa que, tipo assim, ela é ousada, ela é uma pessoa participativa, e a gente vê, assim, eu acho que é uma das únicas prefeitas mulheres que a gente tem aqui no Noroeste, e que, assim, ela não tem medo de correr atrás, né? Ela se doa, né, a serviço do povo, as coisas acontecem. É, para mim, uma referência. Eu tive até com ela quando inaugurou ali o laboratório de solo, o mercado do produtor. Ela desperta na juventude, eu falo isso por mim, o desejo de uma política nova. Né? Sem essa política de segura no beiço aqui, essa política de troca, não. As coisas acontecem por si só em virtude daquilo que ela tem feito. Né? A gente tem ouvido vários elogios, a gente vê as coisas acontecendo. Eu acho que a política é isso. Tem que chegar num ponto que as pessoas votam, que as pessoas sejam reeleitas, não por ter que pedir o voto. Pelo trabalho que é mas feito. Mas pelo trabalho que foi feito nesses 4 anos. Né? E hoje, a gente está tendo dificuldade hoje, em Itaperuna, por exemplo, de reconectar as pessoas à reeleição, porque, na verdade, eles não conseguiram cumprir o mínimo do que foi proposto. Né? Então, ela é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, né? Mandar para ela um abraço, né? Parabenizar por ser essa mulher guerreira e ousada, né? Essa ousadia de jovem, né? Essa ousadia de mulher, parabenizar pelo seu trabalho aí em Cardoso. E qual que é o nome dela? Giane. Giane, perfeitamente. Meu amigo, na sua opinião, você é um camarada novo igual eu, mas, de qualquer forma, a gente veio acompanhando de alguns anos para cá a trajetória política de Itaperuna. E, na sua opinião, qual foi o melhor prefeito que Itaperuna já teve? Na verdade, como a gente tem pouco tempo de vida, eu acho que nós não experimentamos, né, os melhores momentos, né, de gestão. Na verdade, quando a gente pensa também nessa questão de momento de gestão, a gente tem que entender também que a comunidade, que a sociedade, ela mudou-se, né? Ela veio como é que se diz, reformulando o seu conceito de ver a política. A gente vê falar aí, né, do senhor Cláudio, né, o Claudão, que foi aí uma referência de grandes obras na cidade. A partir dele, eu acho que nós não conseguimos ter obras que fossem referências para a nossa cidade. Que marcaram, né? Porque o que se vê hoje, não só dentro de Itaperuna, são obras, muitas das vezes, eleitoreiras. Né? Nesse período, a gente vê falar do asfalto, a gente vê da escola, a gente vê falar da creche que vai abrir no distrito, creche que vai abrir no outro, escola que vai abrir no distrito, que vai abrir no outro. Então, assim, não se tem hoje, pelo pouco que eu conheço, né, pelo pouquinho de vida que eu tenho, né, um modelo de político que tem um histórico real de projeto executado, a não ser o senhor Cláudio. Perfeitamente. Né? E aí? Aonde que o Wellington Costa quer chegar na política? Na verdade, a gente precisa chegar, né, dentro da casa das pessoas.
né? A gente precisa de ver a política, não só aquela que a gente senta na prefeitura, fecha a porta, encosta, tem um secretário de governo. A gente precisa estar próximo, tendo a condição de olhar nos olhos das pessoas e ver. É isso que nós precisamos. Nós vamos fazer política de troca de emprego? Não. Nós precisamos de criar meios que as pessoas se profissionalizem. Eu tenho falado muito isso porque eu sou oriundo de uma comunidade humilde. Então, o que dá voto, o que elege as pessoas é o povo, mas o povão, né? Eu ainda comentava com um médico amigo meu, fala assim, você não dá voto, não. Você facilita os meios, né? Mas quem dá voto é o povo humilde, é o povo que come feijoada na rua, é o povo que gosta de samba, é o povo que gosta de pagode, porque a gente só consegue estar próximo, né, da realidade da política quando a gente está próximo do povo. Então, eu quero continuar sendo esse Wellington. Eu falo com a galera, o pessoal fala assim, vai entrar um homem, tem uma amiga minha que fala, não conta com o meu apoio, tá? Porque eu sei que você vai entrar um homem e vai sair um sem vergonha. Na brincadeira, mas porque é o modelo que a gente vê de política hoje. Infelizmente. Né? Pensando no bem próprio, no poder. Ninguém quer perder hoje o poder. Né? As pessoas não querem governar, as pessoas querem o poder. Cada um quer olhar para o seu umbigo e ficar por isso mesmo. Infelizmente. Wellington, infelizmente, nosso tempo já se encerrou, passou rápido pra caramba. Né? E às vezes tem fama também de falar demais, né? Não, tranquilo. Então, cara, eu queria que você desse uma olhadinha para aquela câmera ali, 1 minuto para suas assim considerações finais. Quero mais uma vez agradecer, né, e parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo com esse podcast, né? A proposta é essa, de ousadia, né, de um trabalho bem feito, de um trabalho sem apoio a B, a A, a X ou Y. A gente tem que estar aqui para falar daquilo que o povo necessita e mostrar a realidade na qual a gente está vivendo. Então, hoje, quero agradecer a Deus, agradecer a minha família, porque se hoje eu estou aqui, sou grato à minha família, e agradecer a todo o povo retirense, né, que confia, né, nos filhos de Retiro. Quero agradecer a comunidade de Raposa, a qual eu tenho um apreço e carinho muito grande, Venâncio, e vários outros distritos, né? Eu acho que eu não posso me perder muito no tempo, mas assim, dizer para vocês que 2024 é um ano de ousadia, é um ano de mudança, é um ano da gente esquecer aquele voto de troca, aquela política de troca, aquela política que você vai votar porque o cara marcou o exame, aquela política que você vai votar porque você recebe e não trabalha. A gente precisa, sim, de políticos sérios, honestos, não que vão fazer tudo, mas que vão fazer, no mínimo, aquilo que a população merece, aquilo que a população necessita. E é isso, meu amigo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém. Eu queria agradecer pela sua presença, dizer aqui que é uma coisa que eu sempre falo para a maioria dos pré-candidatos que eu tenho entrevistado, que as portas estão abertas, tá? Caso queira voltar, fique bem à vontade. E aqui nós, do Papo de Política, nós desejamos para você toda sorte no mundo, na sua caminhada, na sua jornada, e que você continue sendo esse cara que eu conheci aqui hoje, que é assim o Wellington, né? Então, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Que Deus abençoe o seu caminho. E eu queria dizer e agradecer a você de casa pela sua audiência, por você ter continuado conosco aí com a nossa entrevista. E lembrando que na segunda-feira nós já temos a nossa próxima pré-candidata, que será a Adriele. Ela faz parte do diretório do PT aqui em Itaperuna e estará conosco nessa segunda-feira para a próxima entrevista aqui no Papo de Política. Fique com Deus, um grande abraço para você, continue conosco aqui, daqui a pouco vai estar liberado para você lá no Instagram, no YouTube, vai lá, compartilha, segue, curte, fique bem à vontade para explorar esse campo assim da política, para você conhecer novas pessoas, né, como veio o Wellington aqui, conheça melhor o Wellington que é pré-candidato, né, como outras pessoas que vão passar aqui, nós só somos uma ponte entre o pré-candidato e vocês que estão assim em casa. Então, que Deus abençoe você também. Obrigado por esse tempo, por esse período. E fique com Deus e um ótimo final de semana para você. Te aguardo segunda-feira às 7h30. Tchau, tchau.